Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Dia 14 de outubro, nós assistimos ao belíssimo espetáculo do eclipse solar anular. Como a gente está acostumado a ouvir falar em eclipse solar total, eu me perguntei, seria possível eu me locomover no espaço para um ponto ou uma região em que eu pudesse assistir a esse eclipse como se ele fosse total e não anular? Bem, a resposta é sim. E para isso a gente precisa estudar a geometria dos eclipses solares, fazer umas continhas envolvendo uma simples geometria e chegar a uma conclusão que eu vou mostrar para vocês no final deste vídeo. Vamos lá? Tudo pode ser compreendido se lembrarmos que as órbitas da Terra em torno do Sol e da Lua em torno da Terra são elípticas, não são perfeitamente circulares. Se fossem perfeitamente circulares, as distâncias da Terra ao Sol e da Lua à Terra seriam fixas, constantes. Não é esse o caso. Conforme a figura mostra, sendo elíptica a órbita da Terra em torno do Sol, haverá um ponto de mínima distância, maior aproximação, esse ponto é chamado de periélio, e haverá um ponto de maior distanciamento, menor aproximação, chamado de afélio. Isso faz uma diferença. Você veja, aqui está o tamanho aparente do Sol no periélio, aqui no afélio você veja que há uma pequena diferença entre esse tamanho aparente, é mensurável, é perceptível. No caso da Lua, de forma análoga, nós vamos ter um ponto de menor distância, chamado perigeu, e um ponto de maior distância, chamado apogeu. Esta terminologia serve para qualquer objeto que esteja em órbita em torno da Terra. Assim como afélio e periélio são termos que servem também para qualquer objeto que esteja em órbita em torno do Sol. No caso da Lua, o que acontece é que a diferença é ainda mais notável. Você veja aqui que no perigeu ela mede 14% a mais de diâmetro aparente do que no apogeu. Isso, inclusive, gera aquele fenômeno da superlua que ocorreu recentemente em 4 fases cheias sucessivas, e vocês observaram perfeitamente o efeito, inclusive, do brilho, que chega a ser 30% maior do que quando a Lua passa pela fase cheia no apogeu. Vamos entender a geometria do eclipse a partir dessa figura, no caso do eclipse solar total ou parcial. Ele ocorre quando a Lua está próxima do perigeu, não necessariamente no perigeu, mas próxima do perigeu, e a Terra está no afélio, ou próxima do afélio. A geometria vai ser essa. Aqui eu destaquei que o Sol está mais longe do que a média, a Lua mais perto do que na média, e a geometria dos raios solares mostra que haverá uma região chamada umbra, que não é atingida pelos raios solares, exatamente por causa do obstáculo criado pela Lua. Neste caso, nós temos essa região chamada umbra interceptando a superfície da Terra, e quem estiver nessa posição vai enxergar o eclipse total, que é aquela forma que vocês conhecem por fotografias. E quem estiver na região de penumbra vai enxergar o eclipse como parcial. É também conhecido bem de todos. Já o eclipse anular, o que vai acontecer? Nele, nós vamos ter a situação oposta. A Lua vai estar próxima do apogeu e a Terra vai estar próxima do periélio. Então, nessa situação, a Lua está mais longe do que na média, o Sol mais perto do que na média, e aí o que ocorre é que aquele cone de sombra fica mais curto e o vértice dele é formado antes de atingir a superfície da Terra. Isso forma uma região que é conhecida como antumbra, essa que deste cone que se antepõe ao cone da umbra, e quem estiver nessa posição vai ter aquela visão que vocês perceberam no dia 14, a do anel luminoso em torno de um disco escuro. Quem estiver na penumbra vai perceber o eclipse parcial. E aí, a pergunta vai ser a seguinte: é possível que essa pessoa que esteja na antumbra observando esse fenômeno, é possível que ela se locomova até a região do cone de umbra
para que ela passe a ver o eclipse como total? Bem, possível é. O que nós queremos mesmo mostrar é qual é o valor, de que distância ela vai ter que se mover para fazer isso. Essa seria a movimentação do nosso observador, e a minha pergunta é justamente de quantos quilômetros ele vai ter que se movimentar na direção do Sol e da Lua para que passe a ver o fenômeno como de eclipse total. Bom, se você não se sente à vontade com cálculos geométricos, tudo bem, salte essa parte e vá para o minuto que eu estou indicando aqui ao lado, onde você já encontrará o resultado desse nosso raciocínio. Mas, se você tiver familiaridade e gostar de astronomia e matemática, fique comigo agora e vamos até o final para que você entenda o raciocínio que vai nos permitir fazer essa conta e permitir ao nosso observador que ele chegue ao ponto de ver o eclipse solar total, apesar de que na superfície da Terra está sendo observado um eclipse anular. Vamos lá? Aqui nós temos a configuração geométrica, agora mais simples, em que nós nos vamos concentrar apenas nas linhas que nos interessam. S é o centro do Sol, L o centro da Lua, C é o ponto vértice do cone, aquele cone que vai se formar aqui de sombra, né, a umbra que nós mostramos na figura anterior. Nós vamos ter na Terra, de centro T, um observador que eu vou marcar com a letra O. A minha pergunta é justamente de quanto esse observador vai ter que se deslocar para sair de O e chegar no mínimo até C para poder observar o fenômeno como se fosse um eclipse total. Mas essa configuração aqui é muito particular. Seria de uma situação em que o observador está vendo o fenômeno exatamente no seu zênite. Ora, isso é raro que aconteça. Neste caso do eclipse de 14 de outubro não aconteceu, então nós vamos colocar uma configuração mais geral, que é essa aqui, em que ele está alinhado, claro, senão ele não vai estar vendo o eclipse no seu ápice, mas a vertical local não passa pelo Sol. Essa vertical vai ser desenhada mais à frente, mas você veja aqui claramente que ela não está passando pelo ponto C e, portanto, não passa pela linha que une os centros do Sol e da Lua ao observador. Portanto, o que nós queremos mesmo é a linha CO, e é o que eu pergunto aqui agora. Qual é o comprimento dessa linha CO? Vamos lá. Ora, primeiro, vamos traçar o raio do Sol, SA, e como esse raio de luz, essa linha, representa um raio de luz limítrofe que sai do Sol e passa tangenciando a Lua, chegando ao ponto C. Aqui nós temos região iluminada, aqui não. Essa linha tangencia o Sol e, portanto, no ponto de contato, o raio é perpendicular a ela. Temos ali um ângulo reto. Analogamente, temos o raio da Lua, que também forma um ângulo reto ali, pelas mesmas razões. E aí nós temos, portanto, uma semelhança de triângulos configurada. Mas antes de falar nessa semelhança, vamos ver o que nós sabemos, o que nós conhecemos de antemão nessa situação. Ora, temos o Sol e a Lua, portanto, temos o raio do Sol, que é a linha SA, o valor está na tela, e temos o raio da Lua, é a linha LB, também o valor está aí. Temos ainda um dado astronômico, que é o seguinte: nós vamos analisar essa situação em duas localidades diferentes. Numa em que o Sol está mais próximo do zênite no momento do eclipse, e outra em que o Sol está mais afastado do zênite no momento do eclipse, no momento do ápice, do alinhamento mais perfeito possível de S e L com o observador, o ponto O. Ora, as cidades que eu escolhi são Belize, do país do mesmo nome, na América Central, porque lá eles observaram o ápice do eclipse quando o Sol estava próximo do zênite, não no zênite, porque isso não aconteceu em lugar nenhum, e o outro lugar será João Pessoa, em que o fenômeno foi observado já perto do poente, o Sol estará bem próximo do horizonte. São duas situações bem distintas, e aí nós vamos conseguir calcular para as duas. A primeira é a de Belize, eu já coloquei o dado aí, a distância do Sol à Terra, ou da Terra ao Sol, é essa que está dada. Isso varia porque o momento não foi o mesmo. Houve um lapso temporal
entre o momento em que ocorreu o ápice do eclipse em Belize e o ápice do eclipse em João Pessoa. Por isso nós vamos ter uma diferença, importa isso, e isso foi determinado no software Stellarium, que eu recomendo para aqueles que gostam de estudar os fenômenos celestes em softwares astronômicos. Também conhecemos a distância da Lua ao observador. Vejam que esse software Stellarium, no caso da Lua, ele fornece o valor da distância ao observador no momento em que você quiser. Então, neste caso, eu coloquei o observador em Belize e pedi ao software o cálculo dessa distância. Na verdade, ele fornece imediatamente, basta você solicitar os dados de cada astro naquele momento, vem imediatamente essa informação sobre a Lua, então fica anotada. O horário em que ocorreu esse ápice em Belize está colocado aí, horário local, por isso o destaque que eu coloquei para vocês aí. Bom, agora vamos à matemática, né? Os dados astronômicos que nós podemos conhecer estão aí. Eu quero determinar CO, como já falei para vocês, e vou começar então trabalhando com esses dois triângulos que aparecem aí, calculando o LC. E para isso vamos verificar primeiro que existe um ângulo que é comum aos dois triângulos, ao triângulo menor e ao triângulo maior. Isso, junto com o fato de que ambos os triângulos possuem ângulos retos, nos comprova que esses dois triângulos são semelhantes, SCA e LCB. Portanto, eu posso escrever relações de proporção, essa é a que me interessa, só que aqui eu tenho um problema. SC e LC, ambos fazem referência ao ponto C, cuja posição eu não conheço. O que vamos fazer, portanto, é fazer aparecer, a partir dessa proporção, um dado com o qual eu posso trabalhar, que é SL. A distância SL nós vamos conseguir determinar mais à frente, porque envolve você medir distância do Sol à Terra, na verdade nós temos, e a distância da Lua à Terra. Nós temos da Lua até o observador, nós podemos trabalhar com isso, de modo a partir dela obter o SL. Vamos ver isso mais à frente, mas o fato é que agora eu vou fazer aparecer SL nessa proporção. Tem dois caminhos. O primeiro é quem está familiarizado com proporções já vai conseguir direto escrever a partir daí uma proporção que envolva a diferença dos segmentos. Mas como isso não é muito comum, vou mostrar para vocês uma forma algébrica de conseguir isso. Basta você diminuir uma unidade em cada membro dessa proporção. Claro que você pode fazer isso, você está subtraindo valores iguais dos dois membros, isso não muda a relação de igualdade, e aí o resultado é este. Aí você veja que apareceu agora SC menos LC, SC é o todo, LC é essa parte, portanto o resultado vai ser SL, é o que eu coloquei aqui embaixo, preservei aqui essa diferença, e agora isolei o LC, você então vê aqui que nós podemos escrever LC em função desses dados. Vejam que o que nós conhecemos mesmo aqui é LB e SA. Vamos ver como é que vai ficar isso. Então vamos destacar essa expressão. E agora veja que eu preciso do resultado de SL. Tá? Então vamos trabalhar com SL para poder jogar nessa conta aí. Ora, primeiro eu já vou trocar LB pelo raio da Lua, pela expressão, só para nos lembrar que nós temos esse dado, e SA pelo raio do Sol. Então isso está feito aqui. Agora, vamos simplificar a nossa figura, vamos nos ater apenas ao essencial, S sendo o Sol, L sendo da Lua, C aquele ponto do vértice do cone, e O o nosso observador, T é o centro da Terra. Vamos começar fazendo uma mudança na escala da figura para poder facilitar os desenhos que eu vou fazer agora. Eu somente modifiquei a escala, estão todos nas mesmas posições relativas. Vou traçar o raio da Terra, OT, e o prolongamento desse raio é a normal que passa por esse observador. Se você traça uma linha do centro da Terra até você e prossegue, essa linha é a vertical local, e isso vai ser importante porque nós precisamos de saber a posição do Sol em relação a essa vertical. Aí eu prolonguei a linha SLC, ou SLO. Veja que no ápice do eclipse há um alinhamento perfeito dos centros do Sol e da Lua com o nosso observador.
essa linha que está mostrada aí, aí eu prolonguei até as profundidades da Terra por razões de cálculo que nós vamos precisar agora. Ali, este ângulo que eu destaquei aí é o ângulo que o Sol ou a Lua estão fazendo com a normal local, ou com a vertical local. Esse ângulo é chamado de distância zenital, representado pela letra Z, e ali você tem o oposto pelo vértice dele, que vai ser o mesmo valor, também vou chamar de Z para facilitar. E vou fazer a projeção do centro da Terra nessa linha que nós traçamos. Tá? Isso tudo configura um único plano, porque você tem um ponto, que é o centro da Terra, e uma linha, que é essa linha SLCO. Um ponto e uma linha configuram um plano, desde que o ponto esteja fora dela. Essa projeção, naturalmente, é perpendicular, vai configurar um ponto que eu vou chamar de T'. Bem, agora nós podemos trabalhar melhor com a ideia de como calcular o SL. É o seguinte, nós vamos verificar essa linha que vai desde o ponto S até o ponto T'. Veja, nela nós podemos escrever que SL mais LO mais OT' é ST'. Nada mais do que vendo a configuração dos pontos nessa reta. Em seguida, eu vou observar com vocês o seguinte. Essa igualdade é com a expressão ST'. E o dado que nós temos é a distância do Sol até o centro da Terra, centro com centro. Ora, só que essa distância é em torno de 150 milhões de quilômetros. E aqui nós temos a projeção OT' do raio da Terra sobre essa linha. Bom, você já está percebendo que eu vou trocar ST' por ST. Vamos ver bem. ST é o dado que nós conhecemos. Nós não sabemos ST'. ST é a distância Sol-Terra, centro a centro. Mas o nosso raciocínio envolve ST'. Os dois coincidiriam para aquela situação do observador, o Sol e a Lua, os seus centros, estarem alinhados com o centro da Terra. Mas, no caso geral, não é o que acontece, como eu mostrei para vocês. Essa situação que nós temos aqui é um caso geral, e eu posso colocar também a situação extrema de que esse observador estivesse aqui quase na tangente aqui, né, na borda inferior do disco terrestre, que é justamente esse caso em que o Sol está nascendo ou se pondo no momento em que está ocorrendo o ápice do eclipse. Nessa situação extrema, em que eu teria o T' mais afastado do T, nós poderíamos aplicar o teorema de Pitágoras, porque sempre vai haver a formação de um triângulo retângulo, ST', porque este ângulo será sempre reto, e nesse caso extremo, o T' seria igual ao raio da Terra. Então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nessa situação, e quando eu faço isso, eu noto que o valor de ST' que eu consigo, já que o ST é conhecido, é menor do que o valor de ST, por uma parte em 1 bilhão. Portanto, é perfeitamente razoável eu trocar uma grandeza pela outra, por aquela que eu tenho disponível, que é o ST. E aí nós vamos ficar com essa igualdade. Em seguida, vamos isolar o SL, simplesmente, e finalmente vamos lembrar que OT' está num triângulo retângulo, é o cateto adjacente a esse ângulo Z, portanto, eu vou substituir pelo produto da hipotenusa pelo cosseno do ângulo Z. Então, no lugar de OT', OT cosseno Z. Pronto. Aqui nós temos dados todos conhecidos. ST, distância Sol-Terra, LO, distância Lua-Observador, tirados do estelário, OT, raio da Terra, e Z é a distância zenital do Sol que eu tenho para cada caso. Basta ir ao estelário e verificar qual é a distância zenital em cada caso. Vamos lá? Os valores de ST, LO e OT, bem, aí estão para Belize, naquele horário do ápice do eclipse, quando há o maior alinhamento, o melhor alinhamento do Sol da Lua com o observador, é o ápice do eclipse anular. Os dados estão aí colhidos do estelário, e aí é só fazer as contas. Substituir esses valores aqui nessa expressão, lembrando que OT é o raio da Terra. E a distância zenital, 26 graus, significa exatamente isso. Estava próximo do meio-dia, tá? Mas o Sol não estava no zênite, porque não ocorreu isso nesse dia.
e estava um pouco abaixo, 26 graus. Então você pensa no zênite, na vertical local, e aí você baixa 26 graus, seria a mão estendida, né, a largura da mão estendida no comprimento do braço, e mais 30% disso aproximadamente. O resultado dessa conta está aí elevado na calculadora, vai ser este que vocês estão vendo, 148.823.000 quilômetros. Está aí anotado o valor de SL e a expressão do lado necessita que eu lance os valores dos raios da Lua e do Sol. Isso foi feito e nós chegamos ao valor de LC, está aí anotado. Vamos então anotar esses valores, lembrando que nesse horário o valor da distância da Lua observador já tinha sido mostrado para vocês, aqui está, e finalmente nos permite calcular CO, porque como agora eu tenho LC, nós podemos expressar que LO, a distância da Lua observador, é LC mais CO, e portanto isso nos permite tirar o valor de CO. É só fazer a subtração, substituir os valores, e o resultado final é este que vocês veem, 18.698 quilômetros. Portanto, nessa situação de Belize, essa pessoa que estiver observando naquele horário, se ela se locomover do ponto O na direção do Sol e da Lua, claro, por essa distância, ele começará a ver o fenômeno como se fosse um eclipse total. Claro que se ele se locomover com uma distância maior, ele entrará mais dentro da região de umbra e aí sim o eclipse será total em toda a sua plenitude. Essa distância, vamos ver de que se trata, com o que ela pode ser comparada. Primeiro, quase 3 vezes o raio da Terra, 2,93 vezes. Quase 1,5 vezes o diâmetro da Terra, não é pouca coisa. 4,78% da distância da Lua ao observador. No caso de João Pessoa, o raciocínio é o mesmo, agora não preciso detalhar. A diferença é que a distância zenital é 70 graus, porque João Pessoa viu esse eclipse já próximo do poente. Então, no horário do ápice, a distância zenital era essa que eu estou determinando aqui, 70 graus. E LO e ST foram determinados usando o estelário para o horário e o ponto de observação verificados em João Pessoa. Eu mudei a configuração do desenho aqui para que ela fique mais próxima da que foi verificada pelos observadores em João Pessoa. Z mais próximo de 70 graus. E aí você faz as contas, não precisa de repetir o raciocínio. Então a gente primeiro encontra SL, fazendo a substituição dos valores de ST, LO e OT. O valor de SL está aqui. Aí você lança nessa expressão que está no retângulo, encontra o valor de LC e aí aplica naquela expressão que relaciona os pedaços desses segmentos, CO igual a LO menos LC, e aí você chega ao resultado de CO para João Pessoa, 22.053 quilômetros. Vamos destacar esses valores e agora já comparar com outras grandezas. Então você veja o deslocamento que o observador deveria ter, aquele que está em João Pessoa, na direção do Sol, para que visse o eclipse como se fosse total, equivale a 3,5 vezes quase o raio da Terra e 5,59% da distância da Lua ao observador, significativamente maior do que o valor para Belize. Então você veja que realmente eu preciso calcular para cada local. Eu escolhi Belize e João Pessoa justamente porque representavam situações quase que extremas. Belize, onde você teria uma distância menor, João Pessoa, onde você teria uma distância maior. Vamos colocar os dois resultados juntos? Aí nós podemos fazer a comparação diretamente. E o interessante é que, além das comparações que eu fiz, para você ter uma ideia de quanto representa essa distância, vale a pena ver que elas são aproximadamente iguais a 20.000 quilômetros, na média. Aqui perto de 18.700, aqui perto de 22.000, algo em torno de 20.000, 20.500 seria o valor médio. Ora, 20.000 quilômetros é a metade da circunferência da Terra. Então isso te dá mais uma noção da distância que seria necessário percorrer na direção do Sol para que a pessoa passasse a perceber este evento como se fosse um eclipse solar total. Vocês viram o que nós fizemos neste vídeo?
Com conhecimentos básicos de geometria e astronomia, nós chegamos a um resultado muito interessante, quase que de ficção científica, mas perfeitamente baseado e justificado nos fundamentos da ciência. Deem o like nesse vídeo, inscrevam-se se ainda não estão inscritos, marquem o sininho para receber as notificações e, principalmente, divulguem este canal. Com certeza, há muitas pessoas que vão gostar muito e se beneficiar dessa nossa forma de apresentar a ciência, sempre mostrando os seus fundamentos. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!